Olá a todos. Hoje eu vou apresentar uma aula sobre Rede Store, especificamente sobre ataques cibernéticos que podem ser lançados, né, na Rede Tor e para comprometer, né, justamente o maior valor que ela agrega, que é a anonimidade da conexão. Então, iniciando aqui com o sumário, então eu vou introduzir um pouquinho o tópico, né, falar uma contextualização, explicar a contextualização da área. Depois a gente vai ver alguns conceitos de background, que é importante, né, revisar para entender bem os ataques. E aí depois eu vou explicar o nosso objetivo e os ataques e vou concluir a aula. Bom, então inicialmente, né, aqui para vocês, a internet, a gente sabe que ela permite o acesso de todo tipo de conteúdo, em qualquer momento, né, e quase em qualquer lugar do mundo, basta a gente ter uma cobertura ali de internet. Mas como a internet se torna algo essencial na vida de todo mundo, né, quase em qualquer lugar a gente tem acesso. E um tópico que vem sendo discutido, que vem ganhando mais atenção ao longo dos últimos anos, é a questão da privacidade. Porque muitas vezes a gente se torna totalmente rastreável na internet, né? A gente tem um endereço IP que o nosso provedor fornece. Tudo que a gente acessa na internet está associado ao nosso endereço IP. E então a gente está tudo que a gente acessa, alguma pessoa, alguma entidade consegue enxergar isso, consegue coletar dados sobre a gente, né? Inclusive, entidades como Google e Meta, eles têm coletado cada vez mais informações pessoais das pessoas, né? Eles têm lá aqueles contratos de coleta de dados que ninguém lê, todo mundo só concorda, né? E aí isso permite que eles coletem mesmo as informações e usem da forma ali como eles acharem melhor, né? Para promover o seu serviço, seus lucros. Inclusive, uma história interessante que aconteceu comigo recentemente foi que o Google me enviou um e-mail, né, explicando que eu tinha uma recapitulação dos lugares que eu tinha viajado, né, dos lugares que eu tinha andado. Eu nem sabia que eu tinha ativado essa opção de registrar os lugares que eu ia. E aí eu fui abrir esse e-mail, fui ver, né? E aí o Google tinha registrado uma viagem que eu fiz em 2016. Eu nem lembrava dessa viagem. Ele marcou tipo certinho a rota que eu fiz, quanto tempo que durou, os lugares que eu visitei. Então é só para ter uma noção da insanidade que é essa questão da coleta de dados. A gente só concorda com os termos, não lê, e aí eles estão coletando informação da gente o tempo inteiro, da onde a gente vai, qual meio de locomoção a gente utilizou com mais frequência, etc. Então é bem grave essa questão da privacidade. E além disso, né, a gente tem a questão também que existem países ditatoriais, né, que bloqueiam acesso a determinados serviços, como por exemplo as redes sociais. Então existem países que a gente não consegue acessar Facebook, Instagram, YouTube, etc. E além disso, né, não existe um meio assim de oposição, de você comunicar ideias opostas ao do governo ali, da cultura. Esse tipo de coisa é censurado, né, reprimido. Então dependendo do país, a pessoa não tem total liberdade assim de opinião na internet e não consegue acessar determinados serviços. Tudo isso, né, porque a gente é rastreável na internet, né? Então essas empresas coletam nossas informações porque a gente é rastreável, tá? Tudo que a gente faz na internet está sendo rastreado. E então, inclusive nesses países que bloqueiam, né, as redes sociais e a liberdade de expressão, justamente pelo fato da internet ter sido criada para o jeito que a internet foi criada facilita essa questão do rastreamento e do bloqueio de certos serviços. E nesse contexto, né, o The Onion Router, o Tor, é um projeto que desenvolveu, né, uma rede overlay. Então ela é estabelecida em cima da infraestrutura de internet que a gente já tem, convencional. E essa rede overlay, na teoria, né, ela vai permitir que os seus usuários permaneçam anônimos na internet. Então eles podem acessar os serviços de maneira anônima, sem ser rastreado, sem ter os dados coletados, né? E no caso dos países ditatoriais, os usuários podem acessar os serviços que são bloqueados, como redes sociais, e podem acessar sites de denúncia, né, para denunciar abuso de poder, né, das autoridades, etc. E, bom, partindo um pouquinho para o background, só para a gente entender, relembrar, né, como que funciona a rede Tor, aqui a gente tem um diagrama inicial que explica mais ou menos como funciona a dinâmica da rede Tor.
Então aqui a gente tem os chamados relays, né, que são como se fossem computadores que fazem um papel de roteador. E aí quando um usuário ele quer acessar a rede Tor para acessar algum serviço de maneira anônima, inicialmente aqui, né, ele entra em contato com um servidor especial que chama diretório. E aí nesse diretório ele vai retornar uma lista de relays, né? A gente usa esse termo relay para os roteadores especiais da rede Tor. Então ele vai retornar uma lista de relays. E aí o usuário, né, utilizando algum serviço front-end do Tor, o serviço front-end ele vai executar um algoritmo de seleção para ele selecionar especificamente três relays Tor para fazer essa comunicação com o serviço. Então aqui é estabelecido um circuito fixo para comunicação, certo? Então a gente estabelece esse circuito fixo, é baseado em circuito. E aí nessa seleção a gente tem vários relays disponíveis e essa seleção vai acontecer com o intuito de maximizar a performance, né, e a anonimização. E aí depois que o algoritmo do usuário selecionou esses três relays, ele vai negociar, né, chaves públicas com cada um dos relays, né, para que eles possam criptografar a comunicação. Então, depois que o circuito está estabelecido, o usuário deve, né, ele vai criptografar a sua mensagem com três camadas, né, utilizando a chave do exit relay, o relay de saída, né, com a chave do middle relay e com a chave do entry relay, né. Então ele vai adicionar três camadas de criptografia de trás para frente, né, para proteger ali o payload e os endereços. Então o entry relay ele sabe o IP do usuário e ele pode descriptografar a mensagem e passar para o próximo, né? Aí só o próximo vai conseguir descriptografar a segunda camada, né, com a chave dele. E aí por fim o último consegue descriptografar a última camada e enxergar o IP do website. Então qual que é o ponto? Apenas o primeiro relay conhece o IP do usuário. O relay do meio, ele conhece só o IP do anterior e do próximo, então ele não sabe quem que é o usuário que está mandando essa mensagem. Ele nem sabe a mensagem, porque ela está criptografada com outras camadas também. E somente o exit relay, ele sabe o IP do servidor. Ele não sabe quem que está enviando esse pacote, ele sabe que o pacote foi enviado pelo middle relay, mas isso significa nada, né? Então, no fim, a gente tem a anonimização da conexão aqui, né? O entry só conhece o IP do usuário. Então, se ele for comprometido, ele não vai saber, o invasor não vai saber o que o usuário está acessando, né? Porque está criptografado. O middle relay não sabe nada. Ele não sabe quem que é o usuário e não sabe quem que é o servidor. E o exit relay sabe quem que é o servidor, mas não sabe quem que é o usuário. Então, a gente cria uma proteção aqui, né? Uma anonimização do usuário. Só que assim, o usuário aqui está anônimo. Só que o servidor ainda não está, né? Que esse cenário que a gente mostra aqui seria basicamente um usuário criando uma conexão de forma anônima com um serviço público, né? Com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube. Justamente é um cenário que reflete aqueles países ditatoriais que eu expliquei, ou algum website de denúncia de abuso de poder, por exemplo. Agora, caso o serviço queira ter essa camada de anonimização também, a gente tem um outro modelo, né, que é o modelo de Hidden Service, ou Onion Service, né, que o Tor dá suporte, que é basicamente o seguinte: tanto o usuário quanto o servidor, né, de conteúdo, eles vão estar anônimos ali. Então, esse tipo de servidor ele não é acessível utilizando ferramentas comuns, tipo Google, etc. A gente precisa seguir um protocolo específico aqui, utilizando os softwares do Tor, né, para a gente conseguir acessar esse tipo de serviço. E o IP desse serviço ele não é público, né? A máquina aqui ele tem um IP, porque essa é uma rede overlay, porém a forma de acessar essa máquina faz com que a gente mascare o IP dela. Então, o que acontece? A máquina ela cria basicamente circuitos que a gente chama de introduction points, né, que são esses IPs, que eles vão servir como ponto de entrada. Essa máquina, esse servidor, ele também anuncia, né, o serviço num diretório. Então, todas essas comunicações aqui elas são feitas utilizando circuitos de relays, né, que nem no modelo anterior. E aí, aqui nesse diretório, ela vai anunciar os endereços dos introduction points, né, e sua chave pública.
E além disso, ela também vai divulgar em um servidor público, né, comum da Surface Web, o seu .onion, o seu endereço .onion. Porque esse endereço .onion ele vai estar associado aos introduction points e à chave pública do hidden service, que vai ser anunciado ali no diretório. Então, quando um usuário quer acessar um serviço oculto, né, que oferece ali um serviço oculto, ele precisa estar consciente desse .onion de alguma forma, em algum site da Surface Web, ou receber algum e-mail, ele precisa ter acesso a esse .onion. E aí, com esse .onion, ele consegue criar uma conexão aqui anônima, né, com o diretório e requisitar os endereços dos introduction points e a chave pública associados àquele .onion. E aí, com esses endereços de introduction point, ele pode criar um circuito, né, com o introduction point, requisitando uma conexão com o hidden service. E aí o hidden service pode aceitar ou não essa conexão, né? E aí, caso ele aceite a conexão, ele cria um outro circuito aqui, que a gente chama de RP, com o cliente para fazer essa troca de informações. Então, a gente vê que, para tudo isso que eu expliquei, a gente tem um circuito de relays, né, para garantir a anonimização. E aí a troca vai acontecer nesse circuito RP aqui, né? Então, se esse exit relay for comprometido, a gente não tem acesso ao IP do serviço oculto, né? O único relay aqui que tem acesso ao endereço do IP do serviço escondido são esses entry relays aqui, tanto dos introduction points, quanto do diretório, quanto do circuito RP que ele utiliza para comunicar com o usuário. Então, basicamente, esse que é o background que a gente tem, né, esses dois modelos. O primeiro modelo é o mais simples, né, que ele só anonimiza o usuário. E o segundo modelo ele já anonimiza tanto o usuário quanto o serviço oculto, permitindo total anonimização ali da conexão. Então, o Tor, como eu tinha explicado, ele surgiu com o intuito de promover a liberdade, né, de usuários comuns, para que eles possam se comunicar anonimamente, sem ser rastreados pelo governo, etc. Só que, claro, né, esse recurso atraiu criminosos de maneira descontrolada, né? Esse fato de você conseguir acessar um conteúdo e prover um conteúdo de forma anônima, totalmente anônimo, vai atrair criminosos, né? Não tem como. Então, serviços, né, ilegais como venda de droga, disseminação de conteúdo de abuso de vulnerável, entre outros conteúdos ilegais, né, que são crimes, eles são hospedados e consumidos anonimamente através da rede Tor. Então, esse tipo de serviço aqui, ele não pode ser hospedado na Surface Web, né, com um website que tem um IP ali público, acessível. O que o pessoal faz para hospedar esse tipo de serviço ilegal é justamente utilizar esse modelo de hidden service aqui para o IP da máquina que é provedora do conteúdo ficar oculto, né? E aí ele divulga só o .onion, só que esse .onion não ajuda você a rastrear o provedor de conteúdo, né? Então é dessa forma que os criminosos atuam. E daí nesse contexto a gente consegue enxergar um dilema, né? A gente vai investir na proteção da rede ou no desenvolvimento de ataque para quebrar ela? A gente tem um dilema. Por que dilema? Porque se a gente investe em proteção, a gente vai promover o direito de liberdade dos usuários, né? Eles vão estar tranquilos ali para acessar os seus serviços de maneira anônima, porém a gente vai favorecer a atividade de usuários criminosos, né? Se a gente investe em proteção, a gente vai facilitar que eles continuem levantando esses serviços ilegais e continuem prosperando. O outro lado da moeda é o seguinte: se a gente investe em ataque e menos em proteção, a gente vai facilitar a identificação desses criminosos, só que a gente vai reduzir a liberdade dos usuários comuns, né? Vai ir contra a ideia inicial da rede Tor, que era promover a liberdade. Então esse é um dilema muito difícil que a gente enxerga nessa área hoje em dia, né? Mais proteção ou menos proteção? Então, tendo em vista o contexto, né, da área, o background, o objetivo então da aula é discutir o estado da arte sobre cyberataques às redes Tor, né? A gente vai ignorar esse dilema que foi apresentado agora anteriormente e focar em discutir um pouco de cyberataques, né? Como essa anonimização da rede Tor pode ser quebrada. Bom, o primeiro ataque que a gente vai discutir é o Power Based Correlation Attack, então um ataque de correlação. Então, em 2018, né, o Young e outros autores, eles propuseram, né, um ataque que é baseado em energia. Ele permite que um agente malicioso
que controle uma estação de carregamento USB, ele descubra quais sites estão sendo acessados via Tor a partir do smartphone da vítima. Então o cenário é o seguinte, a gente tem a vítima lá em uma estação de carregamento pública, ela conecta o carregador no celular dela e tenta acessar a rede Tor ali pelo celular. E aí o ataque, ele usa, né, coleta os padrões de energia que o smartphone está consumindo ali para tentar identificar qual tipo de serviço da rede Tor ele está utilizando. E é bacana esse ataque que ele não depende da coleta de tráfego, né, de dados de tráfego. Ele analisa justamente só o consumo de energia do aparelho. Então, devido ao design, né, da rede Tor, as páginas web elas vão ter um tempo maior de carregamento, justamente porque a gente, lá no circuito básico, né, voltando aqui rapidinho, a gente tem 3 relays ali no circuito. Mas assim, o Guard Relay, por exemplo, o Entry Relay, ele pode estar na Europa, e o Middle na América do Norte, e o Exit na Ásia. Então, tipo, são caminhos longos, né, que podem ter que ser percorridos até a gente enviar uma informação. Então, na rede Tor, geralmente, a gente tem uma latência maior. E aqui, a gente tem os gráficos, né, gráficos de energia, né, de consumo, quando o usuário não utiliza o Tor, né, e quando ele utiliza o Tor. Então, a gente vê que tem um consumo elevado mesmo no carregamento da página do Google, né, especificamente, enquanto está utilizando o Tor. Então, esses padrões, né, de consumo de energia, eles são utilizados para identificar qual serviço o usuário está acessando. Então esse ataque ele é bem bacana. Um outro ataque que a gente tem é o baseado em Bitcoin. Então ele é um ataque de correlação baseado em Bitcoin. Em 2020, né, alguns pesquisadores eles demonstraram que é possível sim identificar usuários de hidden service, de serviços ocultos ali da Dark Web, que efetuam transações com Bitcoin. Então como que eles conseguem utilizar o Bitcoin para identificar usuários de hidden services? Basicamente, né, a blockchain ela é transparente, a gente consegue acessar ali as sequências de transações. E justamente essa transparência, o fato da blockchain ser pública, ela permite que a gente faça correlação de perfis pessoais públicos, que estão ali na Surface Web, com transações de Bitcoin e com sites .onion da Dark Web. Então, como que os autores fazem essa correlação de perfis públicos com transações de Bitcoin e .onion da Dark Web? Bom, basicamente da seguinte forma. O que eles fizeram foi fazer a extração de endereços de Bitcoin presente em rede social, como Twitter e alguns fóruns da Surface Web. Então, eles coletaram vários endereços, deixaram armazenados. Né? Endereços que são publicados publicamente em redes sociais da Surface Web. E aí eles foram em diversos hidden services lá da Dark Web e tentaram coletar, né, de maneira automatizada isso, né, um script que efetua a requisição para a página e tenta identificar ali algum endereço de Bitcoin e salva, então tudo automatizado. E aí eles foram em páginas de hidden services diversas e buscaram, né, por endereços de Bitcoin, que geralmente são endereços de pagamento, né, que os sites aceitam pagamento. Então, tendo endereços da Surface Web que são divulgados, tendo endereços de hidden service, eles analisaram a blockchain para tentar encontrar relações entre transações dessas redes sociais, né, e dos hidden services, tentar encontrar alguma associação entre eles. E eles realmente conseguiram encontrar diversos, né, associações, tipo um usuário que divulgou o endereço Bitcoin dele na rede social do Twitter, por exemplo, fez um pagamento para um hidden service que tem esse endereço de Bitcoin divulgado ali na página. Então, os autores conseguiram fazer essa associação, né, quebrar essa anonimização através dos endereços de Bitcoin. Os autores citam um caso em particular interessante, que um homem, né, eles não divulgam, obviamente, as informações do homem, mas um homem da Suécia fez uma transação. Um homem da Suécia divulgou o seu Bitcoin publicamente na Surface Web, fez uma transação para um endereço de Bitcoin de um hidden service, que era do DepartPay, se eu não me engano, em algum momento ali do tempo. Então a gente tem essa associação entre esse homem e o DepartPay em um país que é proibido, é ilegal utilizar o Pirate Bay.
Então, esse tipo de informação poderia ser utilizado para incriminar ele, né? Para prender ele. Então, bom, depois, né, posteriormente, os autores destacam que eles entraram em contato com os usuários, né, que estão vulneráveis, para informar sobre essa vulnerabilidade e ofereceram sugestões, né, para os usuários não serem de-anonimizados. A gente tem um outro ataque de correlação aqui que chama Trapping Correlation Attack. Bom, em 2022 o Tan e alguns outros pesquisadores eles apresentaram um tipo novo de ataque que ele enviesa negativamente o algoritmo de seleção de relay da rede Tor. Então, lembrando lá atrás, o usuário da rede Tor ele requisita a lista de relays disponíveis para o diretório e daí um algoritmo de seleção é executado, né, para selecionar quais vão fazer parte do circuito. Então, esse ataque ele enviesa negativamente esse algoritmo. Então, a gente vai entender como que é esse viés. Basicamente, né, inicialmente, o atacante ele vai inserir os chamados running relays na rede, que são relays contaminados, né, que ele tem controle. E aí, com o tempo, esses relays a rede Tor vai enxergar eles como relays seguros, né, porque eles passaram bastante tempo, eles fizeram a troca de dados certinha, não tiveram nenhuma atividade suspeita, então eles recebem uma flag de seguro, digamos. E aí, a partir desse momento, é aí que vem o perigo, né, desses running relays. E aí eles provavelmente vão ser escolhidos, né, como para fazer parte do circuito. A gente já vai ver como. Então, inicialmente, o atacante ele insere esses running relays na rede. E aí, então, o algoritmo, né, ele é induzido a selecionar os nós que são controlados pelo atacante. E como que os autores eles fizeram isso? Eles tentam negar o serviço dos relays confiáveis da vítima. Então, eles executam ali um algoritmo que vai negar os serviços desses relays confiáveis e aí vai sobrar só os relays contaminados, né? E o algoritmo vai ser obrigado a selecionar eles. Só que esses relays eles já tinham a flag, né, de seguro. Então, é aí que está o perigo, né? Justamente por isso que chama Trapping Correlation Attack. O algoritmo ele aprisiona, né, os relays confiáveis e deixa solto somente os relays maliciosos, né? E aí, com isso, né, como o atacante ele vai ter controle das duas pontas da comunicação, por exemplo, aqui a figura ela mostra um exemplo bom pra gente, né? Ele aprisionou esses dois relays seguros aqui, e aí sobrou somente 3 relays, né? E aí o malicioso é escolhido aqui como entrada e outro malicioso como saída. E aí, tendo a entrada e a saída controlada pelo atacante, facilmente ele pode fazer ali uma estatística de correlação para associar o usuário a um serviço. Então ele tem acesso ao tráfego aqui do usuário para o entry relay e tem acesso ao tráfego do exit relay para o serviço. Então ele pode fazer essa associação, essa correlação entre os dois para quebrar a anonimidade do ataque. Então esse ataque ele é muito interessante, que ele age diretamente ali no algoritmo de seleção do circuito, né? Então ele enviesa negativamente. Bom, o próximo ataque aqui é um ataque baseado em Deep Learning, também é um ataque de correlação, e ele é do ano passado, né, 2023. E nessa pesquisa, né, na proposta desse ataque, os autores eles destacaram que existe um problema de complexidade computacional que limita, né, a aplicação e a escalabilidade, dos ataques de correlação. Porque assim, os autores revisaram a literatura, né, e tem isso registrado que esses ataques eles consomem muito memória, muito tempo para serem executados. Então, esse é um problema que mantinha esse tipo de ataque só na teoria, né? Era difícil de executar num ambiente real justamente por essa escalabilidade pobre do ataque. Então, o trabalho dos autores, eles introduziram uma abordagem mais eficiente de executar esse ataque de correlação, né, em ambientes semelhantes aos reais. Então, para isso, eles utilizaram o modelo de Deep Learning, né, nos seus ataques de correlação. E eles afirmam, né, que eles são os primeiros a utilizar um recurso de paralelismo de GPU para acelerar esse processo de correlação. Então, eles quebram a tarefa da correlação em várias partes e encaminham para os núcleos da GPU. E eles destacam ainda, né, que além da complexidade de tempo, eles ainda melhoram a complexidade de espaço, né, que eles reduzem em 47% mais ou menos ali o uso de RAM para executar esse tipo de ataque.
Ou seja, os autores utilizaram, né, um modelo de Deep Learning, né, e as GPUs, né, a paralelização das GPUs, para otimizar esse ataque de correlação, para tornar isso mais viável para ser aplicado no ambiente real, né? O próximo ataque que a gente vai discutir é o website fingerprinting. E esse ataque ele é baseado no seguinte: ele enxerga, né, que as limitações do ataque de correlação é que o agente malicioso ele precisa controlar os dois extremos da comunicação, né? Então, voltando aqui na imagem, ele precisa controlar a entrada da comunicação e a saída, para ele conseguir calcular a estatística, né, que vai gerar correlação. E conforme o número de alvos vão crescendo, né, seja ele de usuário ou de serviço servidor, né, conforme o número de alvos vai crescendo, a quantidade de relays que precisam ser controlados e gerenciados vai aumentar. Então, a escalabilidade ali é meio problemática. Por outro lado, né, os ataques de website fingerprinting, eles requerem controle apenas do entry relay, né, aquele que sabe o IP do usuário. Então, o que é um fingerprint? Um fingerprint, website fingerprint, ele é um padrão de comunicação entre um browser e um servidor de conteúdo. E esse padrão ele é baseado nos metadados da comunicação, né? Porque geralmente os payloads são criptografados, na maioria dos casos. Então a gente não consegue utilizar o payload para isso. Mas a gente utiliza assim, o volume do tráfego, os metadados da comunicação, para gerar essa assinatura, esse fingerprint da comunicação. E aí, com um banco de dados de fingerprints, né, de padrões de comunicação, o ataque, como que o ataque vai funcionar? Ele pode, né, e deve, ele vai analisar os metadados de tráfego entre a vítima e o relay de entrada. Então, esse tipo de ataque ele precisa, aliás, né, ou melhor, o agente malicioso que quer lançar esse tipo de ataque, ele precisa controlar só o relay de entrada. E aí, controlando o relay de entrada e tendo um banco de dados de fingerprints de serviços, né, web, ele pode tentar correlacionar o padrão que ele enxerga ali do usuário entre o usuário e o entry relay com o padrão que está no banco de dados dele. E aí, com isso, ele consegue identificar qual o serviço que o usuário está acessando. Basta ele controlar o entry relay, quebrando a anonimidade do usuário. Então, basicamente, aqui a gente tem uma figura, né, que dá uma ideia visual para a gente do ataque. O atacante ele consegue enxergar esse tráfego aqui, né, entre o usuário e o entry relay. E para ele conseguir tentar correlacionar esse tráfego, né, esses padrões, com o padrão que ele tem armazenado ali para identificar qual tipo de serviço que o usuário está acessando. Bom, e o último ataque que eu vou apresentar, ele é de 2023 também, chama Circuit Fingerprinting Attack. E, basicamente, os autores eles propõem um ataque de fingerprint para circuitos, né, para circuitos ali da rede Tor, para quebrar especificamente a anonimidade de hidden service. Porque o fingerprint que eu apresentei anteriormente, ele quebra a anonimidade do usuário, né? Então a gente sabe quem que é o usuário e consegue identificar qual que é o serviço que ele está fazendo, qual o serviço que ele está acessando. Esse circuit fingerprint ele vai quebrar justamente a anonimidade de um hidden service, né? Então ele se encaixa naquele segundo cenário do background que eu expliquei, de hidden services, de servidores que oferecem algum conteúdo, só que o IP deles não é público, né? Não é possível de ser acessado. E, bom, o desenvolvimento desse ataque ele é baseado no fato de que cada tipo de circuito possui padrões de tráfego distintos no relay de entrada. Então, os autores eles identificaram, voltando aqui para mostrar, que cada um desses tipos de circuitos aqui, do Hidden Service, tipo o circuito para o diretório, o circuito para os Introduction Points, o circuito para o RP aqui, que faz a comunicação com o usuário, eles têm padrões de tráfego diferentes aqui nos Entry Relays. Então, o fato deles ter padrões de tráfego diferentes facilitam o lançamento facilitam a classificação desses circuitos, né? Para eles identificarem, para o atacante, uma vez que ele infecte, né, o Entry Relay, ele consegue classificar aquele circuito como sendo um circuito de Introduction Point, ou um circuito de diretório, um circuito de RP para comunicação com o usuário. E, como eu disse, né, através do Entry Relay aqui, ele pode identificar qual tipo de circuito que aquele Entry Relay está associado, né? E uma vez que ele
Esse Entry Relay ele tem acesso ao IP dos servidores, né? Porque ele precisa ter acesso a esse IP para receber o tráfego do servidor. Ele também consegue identificar qual tipo de circuito, né, esse Entry Relay está associado. E com essa informação em mãos, ele pode executar um fingerprint de website para identificar qual tipo de serviço esse host está executando. Então veja bem, ele tem um banco de dados ali de fingerprints e ele pode tentar correlacionar o tráfego desse host aqui, por exemplo, no circuito RP do host, ele pode tentar associar esse padrão de tráfego aqui, esse fingerprint desse tráfego, com o fingerprint que ele tem armazenado que está associado com o endereço Onion. Então ele vai conseguir correlacionar o tráfego que tem aqui, né, através de um website fingerprint agora, com o tráfego que ele tem armazenado e que está associado a um ponto Onion, ou seja, ele desmascara o serviço, ele consegue identificar que tipo de serviço que está sendo ofertado ali. Então a gente viu que o Onion Router, o Tor, é uma rede overlay que permite a comunicação entre usuários, né, e prestadores de serviço de maneira anônima. E a gente tem o dilema, né, de investir em proteção ou em ataques, que está em aberto, que é um dilema difícil, né, discutível. E a gente viu que a comunidade científica ela continuamente estuda diversas formas de evidenciar as vulnerabilidades da rede Tor, né? Então eles desenvolvem ataques para mostrar quais são as vulnerabilidades ali possíveis da rede Tor e melhorar a anonimização. Então aqui a gente tem as referências, né? Deixei destacado. E essa é a apresentação. Obrigado.